queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para colaborar nessa exposição, nesse seminário, e vir aqui mais uma vez falar sobre o Morgado de Mateus. Queria agradecer a direção do arquivo e a comissão organizadora, e congratular-me por essa magnífica exposição que a gente já está vendo e toda essa programação muito bem feita. Eu queria especialmente agradecer o comparecimento da família aqui presentes, dos descendentes de Dom Luiz Antônio. É muito comovente para mim tê-los aqui. Essa família que me acolheu tão bem, sobretudo nos últimos 10 anos dos meus 40 anos de Morgado de Mateus. E esses últimos tempos que eu tenho, inclusive, passado largas temporadas lá no Palácio de Mateus, onde todos me conhecem, desde o porteiro, o pessoal da secretaria, até as senhoras que cuidam da horta, e dizem: já chegou a brasileira do Dom Luiz Antônio. Então eu aqui publicamente agradeço toda essa acolhida que sempre tive naquela casa e naquela família. Eu queria também aproveitar aqui essa introdução para mencionar duas pessoas que são importantes nesses estudos do Morgado de Mateus. A professora Maria Teresa Scherer Petroni, da USP, que foi a minha orientadora, que chamou a atenção sobre a importância do Morgado de Mateus na história econômica do Estado. E uma pessoa muito especial, que também eu homenageei, faleceu esse ano, chamada Zoraide Martins, que era uma engenheira agrônoma de Sorocaba e foi estudar a questão do açúcar no estado de São Paulo, acabou dando com o Morgado de Mateus e acabou escrevendo um notável romance da vida de Dom Luiz Antônio, em 3 volumes, infelizmente de muito pouca tiragem, que foi publicado em Sorocaba. 3 volumes, o primeiro se chama Um Capitão-General, Morgado de Mateus. O primeiro volume é O Fidalgo, o segundo volume O Governante, e o terceiro volume O Desvalido, que corresponde ao fim da vida dele. E ela se baseou em documentos históricos e depois recheou, já que era um romance. E, infelizmente, ela faleceu esse ano, esquecida, pobre, e nós estamos tentando umas pós-graduandas da USP que tinha tido contato com ela, estão tentando ver se conseguem alguns desses volumes para se tornar mais conhecido esse romance, mas aqui fica a minha homenagem a Zoraide Martins. E eu também chamo a atenção para agora alguns estudos novos e renovados que estão sendo feitos a respeito do Morgado de Mateus, não só do pessoal da história, mas do pessoal da filologia. Quer dizer, graças aos recursos do projeto Resgate, os alunos do professor Silvio Toledo têm acompanhado de maneira espetacular esse período, não só na escrita, mas também na língua, no uso da língua, e eu acho que eles têm que se aproximar de nós, para irmos concretizando esses estudos. Eu quero iniciar a minha fala aqui falando um pouco da própria comemoração, quer dizer, o que é um aniversário significativo, Um aniversário significativo, especialmente os centenários ou mais que centenários, costumam suscitar comemorações, por parte das instituições ou das pessoas ligadas
aos fatos, às pessoas, às entidades que se quer comemorar. No caso presente, a intenção do arquivo público, né, de festejar os exatos 250 anos do início da gestão de uma administração colonial que se deu num momento crucial da história da capitania de São Paulo, um momento difícil, conturbado, mas que abriu caminho, e essa é a minha tecla, e o Bacelar já falou nisso. É um período que aparentemente obscuro da história de São Paulo, mas que abriu o caminho abriu toda a infraestrutura sobre a qual ia se acentuar todo o progresso de São Paulo no século XIX. E o que é comemorar um fato nesse sentido? É principalmente revisitar o tema, né? Aparecerem novas abordagens, novos estudos, novas explicações, né, sobre um fato histórico, no caso, uma governança colonial. E o que a gente pretende dos novos estudos? E que, principalmente, a gente possa discutir o que aconteceu naqueles 10 anos do governo do Morgado de Matheus, que se sustentou por 10 anos, com todos os problemas por causa do antagonismo entre as tendências do governador e as diretrizes da metrópole. Então, essa grande marca, né, do Morgado de Matheus, a sua maneira de ser, a sua forma centralizadora e pessoal de governar, a sua quase obsessão de engendrar projetos para os quais a frágil capitania não estava preparada, mas que acabaram por reverter positivamente para o progresso da área. Então, trata-se aqui da gente focalizar a restauração de São Paulo. Alguma historiografia, mesmo alguma documentação, dá o nome de O Restaurador, né, a Dom Luiz Antônio. Então, ele supôs que se ele é restaurador, houve uma extinção. Então, na verdade, os estudos sobre o Morgado de Matheus têm que começar na extinção de São Paulo. Como é que uma capitania no século XVIII fica extinta há 17 anos, sem a assistência do capitão-general, sendo que era uma capitania tradicional e importante, como foi a capitania de São Vicente. Então, todo estudo que a gente fizer do Morgado de Matheus tem que começar nessa questão da capitania de São Vicente, que no século XVII é a capitania mais imensa, a capitania que vai praticamente da Bahia ao Prata, né, e aos confins ainda não demarcados para lá da linha de Tordesilhas. Então, essa capitania imensa é a capitania onde o surgimento do ouro, descoberto pelos paulistas, os paulistas, não é porque fossem a capitania era a capitania paulista, a capitania de São Vicente. Então, eu também queria corrigir aqui, quando a pessoa fala assim, quero desembolar os paulistas contra mineiros, não sei o quê. Não, os paulistas descobriram ouro na terra deles mesmo, que era a capitania de São Vicente. Mas eles eram chamados paulistas porque eram os que vinham da vila de São Paulo de Piratininga. Então, na descoberta do ouro está o início de toda a questão que a gente tem que debater aqui. Quer dizer, os paulistas descobrem o ouro, a região recebe chama a atenção, né, do governo da metrópole, recebe o braço pesado do fiscalismo, e a capitania de São Vicente começa a ser partilhada, dividida e, pouco a pouco, perdendo toda a sua imensa extensão. Então, o que a gente vai tirar da região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai depender do Rio de Janeiro, cria-se a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, em 1709. Todos aqueles problemas da chamada Guerra dos Emboabas faz com que se acabe separando as duas capitanias, e em 1720 é criada a capitania de São Paulo.
Então, é daí, de 1721, que parte o nosso arquivo aqui, é o arquivo da Capitania de São Paulo. E a outra capitania é a Capitania das Minas Gerais. Nesses anos, entre 1720 e 1748, quando a capitania é extinta, vai havendo o que se chama a decadência econômica, populacional e etc. da região paulista. Tanto que vai-se pensar, vai-se chegar à extinção. Né? Então, aquela outrora tão poderosa Capitania de São Vicente, que já conhecida como a Capitania de São Paulo, embora não fosse o nome oficial antes, ia perdendo a sua força. O próprio Conselho Tamarino falava na inutilidade de São Paulo. Sem agricultura, sem mineração que fosse produtiva, com sua população dispersa, né, procurando remédio de suas vidas, como se dizia, no sertão. Então, São Paulo, em 1748, São Paulo é extinto. E significativamente o mesmo decreto real que cria a Capitania de Mato Grosso por causa do ouro, que cria a Capitania de Goiás por causa das pedras preciosas que haviam sido descobertas, e o mesmo decreto extingue São Paulo. Quer dizer, São Paulo não tem população, não tem economia, não tem produção que justifique a presença de um capitão-general. Então, como é que São Paulo vai sobreviver economicamente? É através das tropas e das monções e da agricultura de subsistência. Então, esse é um fenômeno que ainda merece ser melhor estudado, né? A questão econômica das tropas, né? As tropas o que são aqueles grupos que vão buscar o gado muar no Rio Grande do Sul para levar para Minas, porque a escassez dos cavalos que há em Minas, e mesmo o gado muar é mais próprio para aquela região montanhosa de Minas Gerais, e as monções, que são as expedições de subsistência que vão para Mato Grosso, que vão para Cuiabá, levar tudo, levar aguardente, levar roupa, levar tudo que é necessário para essa população imensa que se deslocou por causa do ouro de Cuiabá. Então, os paulistas dedicados às tropas, às monções e à agricultura subsistem, né? Por incrível que pareça, também elas vão permitir uma melhoria na infraestrutura da capitania, quando, mais tarde, né, o São Paulo militarizado vai mandar as tropas para o Rio Grande do Sul, vai seguir os caminhos já abertos pelas tropas, né? As monções vão auxiliar depois na construção da linha de defesa no oeste, os fortes, e essa agricultura de subsistência é que vai crescer, e depois São Paulo vai ter toda a sua riqueza agrícola. Então, por que também que São Paulo foi extinto e adjudicado ao Rio de Janeiro? Porque interessava dar uma força ao Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é que devia centralizar o combate aos espanhóis no Sul. Então, o grande problema, né, nessa metade do século XVIII é a invasão dos espanhóis, partidos do vice-reinado Prata, de que já estão instalados junto à Lagoa dos Patos. Quer dizer, é o perigo da subida dos espanhóis do Sul em direção ao Rio de Janeiro, em direção à zona mineira. Então, a grande preocupação da metrópole é combater essa presença dos espanhóis. Então, nós vamos ver que uma também das causas da extinção de São Paulo é que toda a luta contra os espanhóis devia ficar centralizada no Rio de Janeiro.
Então, o que nos interessa falar agora é da restauração. E, por incrível que pareça, praticamente a mesma razão da extinção agora é a razão da restauração. Isto é, a ameaça dos espanhóis do vice-reinado do Prata nas linhas de fronteira, as linhas de fronteira ainda não bem definidas, porque tinha sido tentada a estabelecer as fronteiras pelo Tratado de Madrid, e aqui no Sul tinha sido um fracasso, com as questões da guerra gueralítica. Isto é, até 77, o Tratado de Santo Ildefonso, as fronteiras do Oeste são indefinidas, quase que se está ainda no tempo do Tratado de Tordesilhas. Então, dentro de uma nova geopolítica, porque agora, depois de 1750, já estamos nos tempos do rei Dom José, e a política pombalina, diferente da política de Alexandre de Gusmão, que, no governo de Dom João V, que queria assegurar o Oeste, né? Agora, Pombal interessa, todo o reinado de Dom João VI, interessa assegurar o Sul. Então, dentro da nova geopolítica pombalina, é preciso tirar esses espanhóis que vêm do Sul. Então, aí é que vamos pensar na restauração de São Paulo e dar a São Paulo um papel militar, né? Então, os conselheiros do reino, né, começam a pensar qual é a maneira de melhor combater o espanhol no Sul. É restaurar São Paulo, dar um papel militarizado, recorrendo à experiência, à coragem, à ousadia dos antigos bandeirantes. Isso está na própria documentação, né? Eles dizem a coragem, né, e a vaidade dos paulistas. Dando títulos aos paulistas, vamos conseguir que eles façam muito. E a questão também da miscigenação indígena, que esses bandeirantes estão sempre acompanhados dos indígenas, que são os grandes conhecedores do terreno. E também se patenteara isso no meado, aí 1760 para frente, se patenteara que o Rio de Janeiro não podia mais responder por tudo, não tinha forças, embora contassem com muitas tropas vindas de Portugal. Apenas o capitão-general do Rio de Janeiro não poderia responder pela defesa do Sul. Além disso, o que a gente encontra em torno de 1760, então, além dessa necessidade militar, há também a procura de novas riquezas, né? Em torno de 1760, já aquela queda grande da produção do ouro, né? E também já em voga aquelas teorias de Adam Smith, quer dizer, a riqueza não está nos minerais, a riqueza está na agricultura. Então, também essa é uma das razões, porque a gente depois vai ver nas intenções do Morgado de Mateus, a questão da procura de novas fontes de riquezas, principalmente na produção agrícola. Então, no início da década de 1760, está já resolvido que São Paulo será restaurado e quem é que vai ser escolhido para ser o capitão-general. Na escolha dos administradores coloniais, daqueles que falariam em nome do rei, né, pesavam, é uma tônica, né, que, em geral, pelo menos para a segunda metade do século XVIII, em geral, eles pertencem à fidalguia ou à nobreza, tem que ser, em geral, mas preferivelmente um militar experiente e ter provado alto grau de fidelidade ao rei e à pátria. Então, essas qualidades, fidalgo, militar e fidelidade à pátria, eram qualidades que tinha D. Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o quarto Morgado de Mateus. Então, em fins de 1764, a restauração já estava decidida, né, dentro das diretrizes governamentais da consolidação geopolítica, quer dizer, território. A grande preocupação de Pombal é sempre assegurar o território, tanto no norte como no sul, e a consolidação geopolítica, militar e econômica.
Isso, né, aliado aos pedidos que a Câmara de São Paulo já vinha fazendo, que era necessária a vinda do capitão-general. E também pedidos do Conde da Cunha, que era o vice-rei do Rio de Janeiro, dizendo que eles já não tinham forças para responder por tudo que lhe exigia a metrópole aqui no Sul. Então, por essas razões, o rei D. José afirmava em seu decreto de 5 de janeiro de 65 que restabelecia a capitania em seu antigo estado e nomeava para seu capitão-general D. Luiz Antônio Souza Botelho Mourão, o 4º Morgado de Mateus. Aqui no Brasil, muitas pessoas não sabem o que é um morgado. Quer dizer, um morgado é um título de pequena nobreza que foi extinto em Portugal no século XIX, mas já existia desde os tempos medievais. É um título nobre, né, mas ligado a bens inalienáveis e indivisíveis. É sempre ligado a uma terra. Então, não é como o Duque de Caxias, é só o título nobre, não precisa ser ligado a uma extensão de terra. O morgado é sempre ligado a bens, né, inalienáveis e indivisíveis e vinculados a uma extensão de terra. Esse é o morgadio. A extensão de terra é o morgadio. O de Mateus foi instituído no século XVII, na localidade. É uma localidade, as pessoas pensam que é o nome de família, e é uma localidade chamada São Martim de Mateus, né, a 5 quilômetros de Vila Real, atrás dos montes, e desde o século XVII já o avô, depois o pai do nosso Morgado de Mateus, o IV, tinha construído aquele belo palácio, considerado, parece que o traçado é assim, quase certo que tenha sido de um grande arquiteto barroco italiano, chamado Nasoni. Na verdade, aquele palácio constitui um dos mais belos exemplos da arquitetura barroca em Portugal. Então, o nosso Morgado de Mateus, embora seus pais vivessem em Mateus, nasceu em Amarante, que é uma cidade próxima, porque era propriedade da família materna, né? Nasceu no dia 21 de fevereiro de 1722. Portanto, ele tinha 43 anos quando veio para São Paulo. Então, toda a família, tanto do pai como da mãe, tinha uma certa linhagem nobre e tradição militar. E toda a formação de D. Luiz Antônio é muito militar. Órfão aos 3 anos, o pai disse que não tinha condições de educar o menino vai viver com o avô, né? D. Luiz Antônio de Souza, que é um militar de carreira, governador, que se chama governador de um quartel, que se chama o Castelo de Viana, né? Que é uma praça militar localizada no Minho. Então, esse menino, né, vive dentro de um quartel militar dos 3 anos até os 28 anos, né, que vive no Minho. A formação toda dele intelectual, e a gente sabe que foi, que muita leitura, inclusive de filosofia, matemática, desenho, toda a formação dele foi feita no Minho, junto a esse avô, e ele só vai em 1750 para Mateus com a morte do pai. Então, ele cabia agora administrar a propriedade, a produção e os habitantes, porque essa é uma relação de senhor e de vassalo e senhor no Morgadi, né? E a sua carreira militar foi se desenvolvendo, né? Ele já era mestre de campo de um dos terços auxiliares da cidade do Porto. Nessa altura, ele casa, né? Ele casa com Dona Leonor Ana Luísa de Portugal, em 1756. A gente não sabe porque é um dos tios da Dona Leonor, era também uma família nobre dos Condes de Redondo. Esse tio de Dona Leonor, todo mundo sabe que no século XVIII esses casamentos são tratados, né? O casamento é tratado e eles casam em 56 e em 58 nasce o primeiro filho. Eu estou agora, então, mais ou menos contando a biografia, né? Esse casal, então, vive no Porto e ele
na sua vida de chefe militar, no regimento de tropas. Ele vive muito fora, né, de casa, ali em todo o norte de Portugal, em Trás-os-Montes. E esse casal, no largo do tempo, teve 4 filhos, né? D. José Maria do Carmo, Joana e Antônio. Joana e Antônio morreram, Joana morreu com 10 anos, Antônio com 18, então a descendência pertence ao filho mais velho, José Maria do Carmo, que também teve só um filho, José Luís, e a filha Maria do Carmo, que casou com o Visconde da Lapa, e então aí é que a família, os descendentes, né, saem desses 2 filhos mais velhos, né, e depois foram se incorporando outros nomes familiares por casamento, os Vasconcelos, os Melo, os Albuquerque. E é raro, né, que entre os capitães generais que serviram no Brasil, a gente possa ter contato com a família, e a família ainda preserva a questão da memória, né? Lá no Palácio de Mateus há um museu, mas há uma sala especial de D. Luiz Antônio, e é frequente a ida de brasileiros que ficam conhecendo o Morgado de Mateus lá em Mateus. Tem pessoas que me telefonam aqui e falam: eu nunca tinha ouvido falar no Morgado de Mateus, eu fui lá, mas estou interessada na história de São Paulo do século XVIII. Então, interrompendo um pouco a questão política, só para completar a biografia, né? Em 1776, D. Luiz Antônio volta, né, para Portugal, e até a sua morte, que foi em 1798, que entre parênteses nós fizemos aqui também um seminário, né, que foi o aniversário dos 200 anos da morte. Ele morre aos 73 anos, e esse fim da vida dele foi muito marcado por problemas familiares, por problemas de saúde, mas aqueles 23 anos que ele ainda viveu, ele quase que diariamente escrevia, agora já a rainha Dona Maria I, a defender todas as suas ideias teimosas, as suas ideias aqui no governo de São Paulo, aquela teimosia dele com Iguatemi, que tinha feito, que a gente vai ver aqui, tinha feito com que o governo se desgostasse dele, mas até o fim ele se sentia injustamente perseguido e prejudicado, né? Então ele ainda clamava pela continuação da carreira militar interrompida e a obtenção do título de conde, né? Que era o que ele queria para as suas terras. Mas apenas para a gente ser mais breve e voltando, então ele foi, voltando à questão da história, ele foi nomeado, chega, então há toda uma pompa da partida, e há um documento inédito, aquele documento que eu prometo para daqui a um ano, que é o diário de governo, que é o que o secretário ia escrevendo sobre o que ele fazia todos os dias. Então, o diário descreve muito bem a travessia atlântica. Ele chega, depois de 83 dias de uma travessia atormentada, chega no Rio de Janeiro e depois vai para Santos. Em Santos ele fica um ano e então ele começa a sua maneira frenética de governar. O entusiasmo e o natural exagero do novo governador nas coisas pelas quais se interessava transparece num ofício que ele escreve logo. Ele diz assim, logo nos primeiros meses em Santos: esse Brasil é sem dúvida a melhor terra do mundo descoberto. E pelas suas imensas ele que não, né, parece que já tinha conhecido o Brasil inteiro. E pelas suas imensas riquezas extraordinárias, fauna e muita fertilidade, e com justa razão hoje invejado de todas as nações, e com maior excesso será dos nossos ambiciosos e sempre irreconciliáveis inimigos. O tempo todo também essa preocupação dos espanhóis de fazer inveja para os espanhóis. Então, quais são os contornos, né, dessa restauração? Quer dizer,
quais foram assim, as grandes marcas desses 10 primeiros anos da administração renovada depois da restauração? Primeiro, a militarização, porque isso foi recomendado, né? Ele vinha trazer as chamadas cartas instrutivas, além do regimento geral dos governadores. Então, por causa dos fins militares, houve o Império todo já tinha essa ordem, o Bacelar lembrou muito bem, o recenseamento exemplar que foi feito, era uma preocupação, a gente vê na correspondência dele a preocupação com o recenseamento. E, então, do lado militar, um grande alistamento, recenseamento, reorganização das ordenanças, armamento de escravos, preenchimento de postos, prisão dos desertores, provisão de munições, reforma das fortalezas de Santos. Quer dizer, ele atacou logo a questão da militarização. Depois, a outra questão foi geopolítica, era o terreno, o que ele chamou, o que ficou chamado como a conquista de novos sertões. Então, toda essa região que hoje é o norte do Paraná, né, foi então descoberto, os chamados sertões do Ivaí, do Tibagi, e nessa expansão para o oeste, ele acaba instalando o malfadado presídio, o presídio no sentido da época, que é uma fortaleza do Iguatemi, no sul de Mato Grosso. E porque, a partir de um momento, ele começa a chamada estratégia militar da diversão pelo oeste. E essa foi a teimosia dele em dizer que a melhor maneira de atacar o espanhol não era diretamente onde ele estava, no sul, e sim procurar sangrar o exército que estava no sul, no oeste. Ele dizia, se fizermos um estrondo, como ele dizia, se fizermos um estrondo no oeste, os espanhóis se deslocam para lá e a gente facilmente retoma o sul. E essa foi a tônica o tempo todo, até que em 1772 o governo diz, basta com essa chamada diversão pelo oeste. Então, é interessante quando diz, o rei prefere perder 100 léguas no oeste do que uma no sul. Quer dizer, depois do Mogar de Mateus, só o Juscelino Kubitschek para acreditar no sertão. Né? Então, vai crescendo, né, porque, então, o que aconteceu com o Iguatemi? Foi muitas pessoas, muita gente perdida, muitas verbas, muita munição, numa causa perdida porque eram atacados pela malária, distância, indígenas que atacavam, mas enquanto isso também ele ia desenvolvendo, embora a grande preocupação fosse Iguatemi, ele ia desenvolvendo as suas políticas. Então, além dessa preocupação com os sertões, da preocupação com a militarização, a agricultura. Então, a plantação plantio do algodão, do açúcar, foi levada a sério e depois começou a exportação do açúcar e, portanto, a melhoria da estrada para Santos e a melhoria do próprio Porto de Santos para a saída do açúcar. Então, apenas para terminar, o que acontece são todas obras que ele faz praticamente, começa, ficam, são coisas iniciadas, digamos assim, e não terminadas. Então, qual é o legado do governo Mateus? Então, o que ele tem de palpável? Ele tem a contribuição para a expulsão do espanhol de todo o sul, realmente, que se depois concretizou em 77. Outro legado do Mogar de Mateus, a fundação de 27 povoados, entre povoados e vilas, né? A conquista que era completamente desconhecido, o atual norte do Paraná, o início da fundição do ferro, né, na região de Sorocaba, a lavoura e exportação do açúcar e algodão, a melhoria do campo. Tudo que ele começou é o que vai frutificar e dar a força de São Paulo no século XIX. A melhoria e a infraestrutura do Porto de Santos, a organização burocrática de secretaria, os entendimentos. Agora, é claro que todos esses projetos, e de abrupto assim jogados em cima da população, cria descontentamento, cria inimizades, inclusive com as autoridades, com provedores, com ouvidores, com o bispo, porque ele também
ele é um transmontano típico. É um transmontano típico, quer dizer, um caça-conflito e um teimoso, né? Então, cria inimizades, né? E cria a que a gente chama uma certa... começa a aparecer as intrigas. Dizem que a parte mais pesada das intrigas é do Marquês de Novadio, que é o vice-rei no Rio de Janeiro. Quer dizer, o vice-rei para Metrópolis, ele não quer mais nos obedecer, ele quer governar sozinho. Então, vai aparecendo junto à corte todos esses comportamentos, essas inimizades, a ponto de, em 1774, o governo realmente, nos inícios de 74, o governo ordena que ele concentre a defesa e a preservação no Rio Grande do Sul e, alguns meses depois, já está nomeado novo governador. Então, em 2 de janeiro de 75, simplesmente uma carta rege dizendo ao Moacir de Mateus que se recolha ao reino. Então, ele ainda fica um ano no Rio de Janeiro, ainda tentando se defender, né? E vai para Lisboa nos últimos dias de janeiro de 76. Em 72, mas ele faz um grande relatório para o próximo governador, dizendo tudo o que ele fez, e em 72 ele já estava procurando justificar perante o governo tudo o que ele tinha feito. E aquela célebre parágrafo dele, que é muito reproduzido, né, em que ele diz: eu achei essa capitania morta e ressuscitá-la é mais difícil do que criá-la de novo. O criar está na responsabilidade de qualquer homem. O ressuscitar foi milagre, reservado para Cristo. Para criar um mundo, bastou a Deus um fiat, e depois de perdido, foi necessário manar a sua onipotência, gastar 30 anos e dar a vida. Quer dizer, ele mesmo sentia que ele tinha feito um sacrifício, né, por São Paulo. Então, a formação e o caráter do Moacir de Mateus transparecem na sua forma de ser, de pensar, de governar São Paulo. E a gente sabe que a maneira de agir de um indivíduo não se desvincula da sua formação, do seu meio familiar, da sua posição, das suas crenças e o espírito do seu tempo, né? E trata-se do século XVIII e século XVIII ibérico. Então, nele nós temos comportamentos inerentes ao seu lugar dentro de um regime cerimonial e muito ligado à sua religiosidade. Ele é muito religioso e a sua maneira de formação militar, né? Então, disso resulta o caráter, um retrato de um caráter forte, com sentido, essa formação deu nele sentido de autoridade e hierarquia, levados às raias do exagero, né? E no qual a tenacidade em relação aos desafios irá se caracterizar a uma coerência a toda prova. O moralismo e o ritual cotidiano de piedade religiosa, pelo diário a gente vê, vai todo dia na missa, vai todo dia na novena. A gente tem que entender dentro da época, né, e dentro da formação dele. A disciplina para consigo mesmo e para com os demais e o autoritarismo devemos entender na sua formação, eivada de militar, sua infância e juventudes vividas dentro de um quartel. A tenacidade, a teimosia, a inflexibilidade, de certo modo, no transmontano típico. Ora, este temperamento, se o de um lado pôde servir da melhor forma ao centralismo pombalino e ao absolutismo, por outro lado, chocou-se inevitavelmente com a maneira de ser dos paulistas, libertário, livre. A ação do Moacir de Mateus à frente do governo foi incisiva e abrangente, revestindo-se, portanto, de dinâmica e conteúdo demasiadamente denso para o que o frágil arcabouço social, político e econômico da capitania não estava preparado. Muitas de suas iniciativas não se consolidaram na época, sendo sintomático, no entanto,
que muitas das suas estratégias foram retomadas com êxito no desenvolvimento da economia paulista nos anos finais do século XIX, começo do século XVIII e começo do século XIX. D. Luiz Antônio morreu em 1798, no Palácio de Mateus, significativamente no mesmo ano em que o governo metropolitano, reconhecendo a força econômica da produção do açúcar e do algodão, nesse mesmo ano abria agora a livre exportação para todos os portos da capitania. Marchava, portanto, a capitania de São Paulo de forma decisiva rumo ao seu ulterior vertiginoso progresso do século XIX. Muito obrigada.